Olha, hoje tem vídeo novo, eu sei que demorou um pouquinho, mas hoje tem obra nova para vocês. E lembrando, já dá essa moral com o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Se vocês querem que eu traga a segunda parte, já deixa nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. Agora veja o Proda se vingando dos semideuses. Há mais ou menos 4.000 anos, uma luta estava acontecendo. Vários monstros estavam sendo derrotados com facilidade por um mago. O monstro perguntou quem ele era, e ele perguntou se eles não ouviram falar dele. O apóstolo da justiça que enfrentava a horda do mal que trouxera desordem ao mundo. Ele era o mago mais poderoso de 9º grau da humanidade. Lucas Trauma. Os monstros ficaram irritados e disseram como um mero humano ousava desafiá-los. Lucas sorriu e disse que alguém como ele, que havia conseguido tudo o que sempre desejou, agora queria ajudar o mundo. Isso se chama voluntarismo. Ele usou suas habilidades e atacou, matando todos os monstros. Ele disse que os humanos não são tão fracos quanto eles pensam. No entanto, nesse momento, alguém começou a dizer que seu ego era muito grande. Lucas se virou e algo aconteceu, deixando sem entender o que estava acontecendo. Apareceu uma criatura na sua frente, dizendo que eles eram a lei deste mundo, os semideuses, as existências que os humanos veneravam como deuses. Lucas respondeu que nunca os venerou. Os semideuses disseram que suas ações violaram as leis e a ordem estabelecida há muito tempo e não seriam mais toleradas. Lucas ficou irritado e disse que isso era uma piada. Como poderia haver leis e ordem em um mundo nesse estado? Os semideuses disseram que suas habilidades já transcenderam o nível dos humanos, mas no final, um humano não passa de um humano. Eles usaram suas habilidades e prenderam Lucas, deixando-o incapaz de reunir mana. Isso era um pecado por se opor a Deus, um pecado capital. Lucas teria dúvidas eternamente enquanto permanecia imerso na escuridão do abismo. Eventualmente, ele duvidaria de sua própria existência, retornando ao vazio, ao sofrimento eterno, e se arrependeria de ter existido e desafiado Deus. Nos dias atuais, um garoto está sendo agredido por colegas de classe. Eles estão com raiva dele por ter pouco dinheiro e o chamam de coitado, o famoso terceiro filho da casa Blake. Mas o que adiantava ser o terceiro filho da prestigiada casa Blake? Diferente de seus famosos irmãos, ele era apenas um lixo sem talento. Um deles agarra o cabelo dele e diz que não importa quantas vezes ele seja espancado e insultado, ele não morre. Se fosse ele, já teria se matado há muito tempo. Então, ele dá um soco no garoto, derrubando, e diz que não vai se cansar de espancar esse inútil. Eles continuam espancando, e no final, ele diz que amanhã, na aula prática de magia, ele será sua dupla e que será um dia que ele jamais esquecerá, porque a partir de amanhã, ele não andará mais direito. Eles vão embora, e o garoto fica jogado sem poder fazer nada, dizendo que queria ficar mais forte. O protagonista escuta isso e começa a procurar quem disse isso, se perguntando se estava alucinando e enlouquecendo, já que passaram centenas ou milhares de anos que estava preso ali. Ele se pergunta que medo é esse que está sentindo e escuta mais uma vez uma voz dizendo que quer ficar mais forte. Ele diz que talvez não seja uma alucinação, mas seu subconsciente falando com ele. Outra vez, a voz diz que não sabia que era um humano tão fraco e insignificante. Nesse momento, ele percebe algo. Com o garoto, ele está diante de seu pai, que manda ele desaparecer de sua vida e não pode mais permitir que ele continue manchando o nome da família. Ele pergunta se ser fraco é um pecado tão grande assim. O pai dele fica com raiva e diz que não há espaço para indivíduos incapazes de ficar mais fortes na família Blake. Por isso, ele não o reconhece mais como seu filho. O garoto fica chorando. Em casa, Frey fica olhando para o remédio, pensando em cometer suicídio. Ele tem medo de tirar sua própria vida. Lucas escuta os semideuses mandando duvidar, mas ele fica irritado, mandando-os calar a boca e questionando que tipo de mundo errado é esse. Mas estava tudo bem. Ele tinha entendido porque o mundo era cruel e quem o tornou assim. Também compreendia porque não podia desistir, pois suportaria esse inferno o máximo possível, se fosse necessário, para dar um soco na cara desse semideus. Nesse momento, Frey começou a cuspir sangue, e Lucas estava vendo tudo, perguntando-se o que estava acontecendo. Frey, quase morrendo, afirmou que era melhor morrer logo, sem culpar ninguém, já que um pássaro sem asas estava destinado a morrer, e era assim que as coisas eram. Lucas ficou surpreso com essas palavras e perguntou quem era Frey. Frey disse que a culpa era dele por não conseguir ficar mais forte, com isso, ele morreria. Então, apareceu na frente de Lucas, e nesse momento, ele conseguiu se soltar. O protagonista disse que, a partir do momento em que esse garoto entrou em sua mente, foi como se um sol estivesse brilhando. Ele colocou a mão na cabeça de Frey e ouviu seus pensamentos, dizendo que, se ele pudesse renascer, ele andaria sobre a terra e voaria para o lugar mais alto do mundo com as asas mais fortes. Nesse momento, o protagonista acordou no corpo de Frey. Ele não entendia nada do
que estava acontecendo, apenas disse que finalmente estava de volta após 4.000 anos, no corpo de Frey Blake, a pessoa mais fraca do mundo. Ele era Lucas Trauman, antigamente conhecido como o mago mais forte do mundo. A partir de agora, eles estavam unidos, e como Frey lhe deu a liberdade, ele lhe daria asas. O protagonista olhou para o céu e enviou uma mensagem para o semideus, dizendo que não demoraria muito e faria uma visitinha em breve. Então, ele começou a treinar, mas não conseguia usar todos os seus poderes no corpo de Frey. Precisava reunir um pouco de energia que estava faltando e melhorar sua base para conseguir reunir mana e ficar muito mais forte do que era antes, a fim de lutar contra o semideus. Ele treinou por horas e finalmente alcançou o 5º grau, mas de repente começou a cuspir sangue e disse que precisava se livrar de todas as impurezas que o corpo de Frey tinha. No colégio, os caras do começo estavam falando sobre Frey. David disse que mal podia esperar para pegar o protagonista e acabar com ele. O cabeludo disse que viu Frey na enfermaria ontem comprando vários soníferos e fez uma aposta com David de que Frey se mataria. No entanto, o protagonista vomitou muito sangue e se perguntou o que estava no corpo de Frey, mostrando as dificuldades que ele enfrentou, mas não tantas quanto ele. O protagonista chegou ao colégio e foi direto para o refeitório, comendo como um dinossauro. Ele observou sua própria expressão enquanto comia após 4.000 anos. Depois de terminar, ele se perguntou por que precisava frequentar o colégio, já que passaram mais de 4.000 anos. No entanto, ele não tinha escolha, já que o conhecimento de Frey não era suficiente, e ele precisava aprender como o mundo funcionava atualmente. Quando ele entrou na sala de aula, todos o olharam. David estava feliz porque ganhou a aposta, enquanto o cabeludo ficou irritado, pois perdeu a aposta. David colocou o pé em seu caminho, e o protagonista olhou para ele. Nesse momento, o outro cara chegou e bateu em sua cabeça, pedindo dinheiro para cobrir a aposta. Frey se perguntou quem era esse cara, e de repente começou a tremer, sem entender. Quando o cara estava prestes a bater nele, Frey se esquivou, surpreendendo a todos. O protagonista disse que foram eles que fizeram Frey desistir da vida. O cabeludo ia bater nele novamente, mas o protagonista o derrotou com um golpe rápido, jogando-o para longe. O cara se arrependeu de bater em um garoto assim, mas o protagonista disse que era um presente para Frey. David ficou chocado, pois não esperava que Frey pudesse fazer isso. Uma colega de classe também ficou sem reação. Quando o professor chegou, perguntou o que estava acontecendo e percebeu que ainda havia vestígios de mana em Jack, ficando surpreso, pois não deveria haver alguém tão talentoso nem entre os professores. Em outro momento, outro professor substituiu o professor Kevin, que estava levando Jack para a enfermaria. Ele começou a olhar para as alunas e disse que essa era a melhor turma, pois incluía Isabelle. As alunas reclamaram que não gostavam desse professor, pois ele era nojento. No entanto, o professor se aproximou de Frey e disse que era estranho vê-lo ali. O prota pensou que achava que Frey fosse muito estudioso, mas na verdade ele vivia matando aulas. O protagonista se desculpou, dizendo que estava ocupado. As meninas começaram a dizer que ele sempre sofria bullying quando vinha. O professor perguntou se havia algo mais importante do que suas aulas, e o protagonista respondeu que talvez, pois estava no auge da juventude. O professor ficou irritado e decidiu fazer um quiz. E se o protagonista não conseguisse responder, teria que enfrentar as consequências por desafiar um professor sendo apenas um aluno. A primeira pergunta era sobre os 3 itens usados pelo rei guerreiro mágico Kassadin. O protagonista fica surpreso por saber o nome de Kassadin, e nesse momento, mostra Kassadin treinando e aumentando seu poder. O protagonista diz que ele deveria relaxar um pouco, pois se continuar assim, não sobrará montanhas, e ele terá que cuidar de todos os animais quando destruir suas casas. Kassadin continua treinando, e Lucas fica irritado, já que ele está sempre treinando, mesmo quando um amigo o visita após vários anos. Ele apenas manda Lucas fazer um chá e beber à vontade. O protagonista chama-o de idiota e pergunta se ele não pretende casar. Kassadin se aproxima e responde que um homem de mente fraca está disposto a sucumbir diante das tentações, e um guerreiro deve ser firme como uma rocha na frente das mulheres. Ele namoraria uma pedra se ela fosse bonita. O protagonista começa a rir, lembrando disso, dizendo que um idiota como ele cresceu na vida após esses 4.000 anos. O professor pergunta o que ele está fazendo. Isabelle olha e diz ao professor que essa pergunta é totalmente impertinente, já que não aprenderam sobre isso nas aulas, e Kassadin só usa mana para auxiliar seu treino, então não podem chamá-lo de mago. Ele fica com raiva e se aproxima dela, perguntando se ela está tentando ofender todos aqueles que seguem o caminho de um guerreiro mágico. O protagonista pensa que ela está certa, já que Kassadin não gostava de ser chamado de guerreiro mágico. O professor fica encarando e diz que essa será uma conversa interessante e que eles vão conversar sozinhos em seu escritório. Ela retira a mão dele, mandando-o parar, e ele diz que ela foi desrespeitosa, perguntando quais eram os 3 itens usados pelo rei guerreiro Kassadin. O protagonista responde que ele
usaria apenas 3 itens, nada além desses 3. Os alunos ficam se perguntando o que aconteceu com Frei, já que ele não se comportava assim antes. O professor mais uma vez se aproxima de Isabelle, segurando-a pelos braços e mandando-a ir com ele para o seu escritório por ser mal educada. Frei olha e chama o professor, perguntando se ele sabia que Kassadin sempre dizia que amar uma mulher tinha o poder sinistro de abalar as estruturas de alguém e que um guerreiro sempre deveria ficar firme como uma rocha na frente de mulheres. Ele pergunta se o professor sabe que um homem de mente fraca está fadado a sucumbir diante da tentação e ser reduzido a nada mais que um mero animal. O professor pergunta onde ele quer chegar com isso, e ele responde que a lugar nenhum, apenas que talvez Kassadin estivesse errado, já que o professor está perfeitamente de pé com os pés. O professor fica irritado ao entender e desafia Frei a responder todas as suas perguntas, colocando-o em seu lugar como aluno. Depois de algumas horas, o professor e os alunos estão surpresos, já que Frei respondeu a todas as perguntas feitas pelo professor. Ele diz que isso é impossível, já que fez perguntas até mesmo sobre a Era da Luz, que poucos conhecem, até mesmo entre os professores. Ele pergunta se esse é realmente Frei Blake, a vergonha da academia. Quando chegou a hora do almoço, o protagonista pergunta se ainda tem alguma outra pergunta, já que está com muita fome e está indo embora. O professor fica sem saber o que fazer e dispensa a todos. Frei sai correndo em direção ao refeitório. Isabelle o segue, perguntando se ele vai almoçar. No entanto, o protagonista apenas a olha e a ignora, deixando-a sem reação. Ela o segue e continua seguindo, deixando-o irritado e perguntando por que ela o está seguindo. Ela apenas responde que também está indo para o refeitório. Quando chegam lá, ele escolhe todos os tipos de comida, deixando-a surpresa, e pergunta se ele vai comer tudo isso sozinho. Ele diz que se ela ficou sem comer por 4.000 anos, vai agradecer por cada refeição que tiver. Ela fica sem entender e pergunta o que ele está falando, mas ele apenas diz que não é da conta dela. Eles começam a conversar sobre a Era da Luz, e o protagonista chega à conclusão de que, em vez da magia progredir, foi regredir, e pergunta se isso também é culpa do semideus. Ela fala sobre os 4 grandes mestres de 4.000 anos atrás: Kassadin, o guerreiro mágico; Savezer Velsiman, o sábio; Iris Persefolder, a bruxa negra; e, por último, o maior mago de todos, Lucas Trauman. Ela diz que se ele ainda estivesse vivo, ela se casaria com ele. O protagonista começa a rir, dizendo que uma garota tão jovem falando sobre casamento lisonjeia, mas ele não tem o menor interesse. Nesse momento, os alunos ficam se perguntando quando eles ficaram tão próximos assim e também falam mal de David, mas nesse momento ele chega, fazendo-os correrem de medo. David olha para o protagonista e diz que esse cretino está o tirando do sério hoje. Isabelle pergunta como ele sabe dos métodos de treino chamados conflito e queria aprender com ele sobre esse método. Frei pergunta em que grau ela está, e ela responde que está no 3º grau de habilidade. Ele elogia seu nível, considerando sua idade, o que a deixa confusa, já que ele também tem a mesma idade que ela. O protagonista termina de comer e se prepara para ir embora, mas Isabelle o chama e pergunta novamente se ele vai ensiná-la. No entanto, ele apenas diz para ela ler os livros, pois não tem conhecimento sobre o método, apenas experiência, e por isso não pode ensiná-lo de forma objetiva. Ela fica surpresa por ele ter experiência com esse método. Na aula de duelo de magia, o professor começa a explicar que, para o duelo ser justo, a magia será restrita ao 1º grau, e a luta será como uma luta de verdade. David, pensando que finalmente acabaria com Frei, fica surpreso quando o protagonista olha para a professora e diz que ela é muito bonita, elogiando seu corpo perfeito. Isabelle concorda, dizendo que ele gosta desse tipo. O primeiro duelo começa. Frei enfrenta David, que começa dizendo que estava com saudades. Quando o duelo começa, David usa sua magia, Fúria de Pedra, surpreendendo os alunos. Isabelle pergunta à professora se isso não era apenas magia de 1º grau, mas a professora diz que ele não quebrou as regras. David explica que herdou esse poder de sua família, e embora seja um feitiço poderoso, ainda é de 1º grau. Frei diz que David usa a magia apenas para intimidar as pessoas. Frei lança seu ataque, mas apenas usa um míssil mágico, o que faz David rir por considerar esse poder fraco. Frei se posiciona e dispara, destruindo o ataque de David e o atingindo. Os alunos ficam surpresos com o que Frei fez. David prometeu danificar as cordas vocais de Frei, mas o resultado foi o contrário, deixando-o sem voz e machucado. 2 alunos observam e um deles diz que foi apenas um truque tático de magia. Frei se aproxima e pergunta a David o que ele havia dito antes sobre cortar as cordas vocais e se prepara para outro ataque. David fica desesperado,
pede desculpas e admite que estava errado em seus pensamentos. Frei ataca novamente, quebrando uma das pernas de David, causando muita dor. O protagonista pergunta qual é o problema, já que esse era o plano o tempo todo, e se ele achou mesmo que quebraria todos os ossos dele. O protagonista vai embora, dizendo que sabe que David é uma boa pessoa e sente pena dele, por isso vai parar com isso. David olha aliviado, mas Frei Parry diz que, no entanto, ele ainda tem duas pernas e usa seu míssil mágico novamente, quebrando a outra perna de David. Depois do duelo, todos os alunos comentam que Frei esmagou David no duelo, e a carreira de mago de David acabou. O protagonista passa, deixando todos com medo dele. O aluno chamado Dolman pede a Frei que se junte aos Anéis de Trauma, que são a assembleia de alunos que representa a Academia Vestrod. O protagonista pensa que estão usando seu nome sem permissão, mas o cara ia falar mais sobre o grupo. No entanto, o protagonista diz que não está interessado em entrar, deixando-o chateado. Nesse momento, outro aluno chamado Peruan Junho aparece e se apresenta a Frei, dizendo que é o líder dos Anéis de Trauma. Ele pede desculpas a Frei pelo comportamento de seu amigo. No entanto, ele diz a verdade, e eles realmente desejam que ele entre nos Anéis de Trauma. Frei pensa que esse garoto é impressionante, mesmo sendo tão jovem, mas mesmo assim diz que não está interessado e que isso não mudaria nada mesmo que ele entrasse nesse grupo. Ele não vai cobrar por estarem usando seu nome por aí. O cara fica irritado, mas o Peruan manda ele lidar com isso. Em um encontro com a professora, ou melhor, quase um encontro, já que Isabelle se meteu onde não foi chamada, deixando o protagonista irritado por ela estar lá. Ele a manda ir embora e parar de incomodar. Ela só diz que não é para eles se importarem com ela e que é para fingirem que ela não está ali. Olha Frei escutando ela. O protagonista tenta expulsá-la, mas não adianta em nada. Isabelle responde que não importa o quanto ela procure, não vão encontrar nada sobre o conflito e pergunta quando ele vai ensinar e que não vai parar de segui-lo até aprender. A professora pergunta se ela está falando sobre o método de treinamento de Kassadin. Isabelle fica surpresa e pergunta se ela conhece. A professora diz que ouviu rumores sobre isso e, apesar de ter procurado muito nos registros, não conseguiu encontrar nada sobre ele, e pergunta se Frei conhece. E se ele não estiver blefando, também gostaria de ouvir mais sobre isso. Frei se aproxima e agarra, dizendo que, em vez disso, que tal ele ensinar algo mais interessante, e podem continuar essa conversa no quarto dela, deixando a professora toda caidinha por ele. Quando eles iam se beijar, Isabelle fica com raiva e dá um soco na mesa, dizendo para ele parar com essas coisas tão vergonhosas com a professora. Depois de algumas horas, Frei sai e fica pensando que é estranho. Se o semideus estivesse governando totalmente esse mundo, ele devia ser um incômodo para ele. Esperava que ele apagasse todos os traços da sua existência e dos seus amigos. E mesmo após 4.000 anos, as informações sobre Kassadin, Savezir, Aires e eles são conhecidas. Como isso era possível? Ele se pergunta se ainda tinha pessoas seguindo seus caminhos. Nesse momento, Isabelle chega. Ela olha para Frei, ficando toda vermelha. Mas o protagonista olha e pergunta quem era o chefão da academia, a pessoa mais forte entre os alunos e os professores. Ela só diz que ele nunca responde suas perguntas. Frei fala que vai responder se ela responder. Ela fica toda empolgada escutando isso. Isabelle responde que entre os alunos é o Peruan Junho, e entre os professores é o Dio Pulsman e a professora Adélia. Porém, a pessoa mais forte de todos é sua tia, a diretora da academia, a senhora Siristres Nini. Ela era uma maga famosa de 6º grau com uma personalidade de gelo. O protagonista fica impressionado por ela ser de 6º grau. Ela continua e diz que teoricamente os magos podem chegar até o 9º grau. Mas já fazendo mais de 3.000 anos desde que alguém conseguiu isso. E além disso, se discute se isso foi verdade, e muitos acreditam que o grau máximo é o 8º. Deve haver pelo menos uns 10 magos capazes de chegar ao 8º grau no mundo inteiro. Por isso, alcançar o 9º grau não passa de uma lenda.
O protagonista pergunta quem usou essa magia na academia, e a professora responde que acha que foi a diretora. Frei pensa que não tem como ele usar magia de 6º grau ainda. Como pensou, deve ter algo de errado. Essa Siri Strisnine deve saber de algo e precisa encontrá-la. Mas muda de ideia quando não sabe o tamanho da influência dos semideuses e não pode envolver uma criança inocente como Isabelle. Dependendo da situação, talvez tenha que lidar com a diretora pessoalmente. Ele diz que sua meta será chegar ao 7º grau. Elas escutam isso e ficam surpresos, mas a professora diz que isso vai levar uns 10 anos ou 20. Frei responde que ele se esforçará para conseguir até o final das férias. A professora não acredita nele, mas fala que ele deve sonhar com essa meta. Frei se aproxima dela e a agarra, dizendo que tem outra coisa grande para mostrar a ela. No entanto, Isabelle mais uma vez se intromete na conversa, dizendo que se eles continuarem com isso, terão que ter uma conversinha com sua tia. Isso deixa Frei irritado, e ele diz que é por isso que não gosta de crianças. Até a professora concorda com ele, deixando Isabelle com raiva. Frei fica pensando que tem que fazer o que pode no momento sem cometer erros, e esse será o caminho mais rápido. 2 semanas depois, David chega na escola completamente machucado, após perder para Frei. Ele diz que como um lixo pode ter feito isso com ele e que vai matá-lo por isso. Quando ele encontra Frei, ele diz que vai fazer com que ele se arrependa de ter nascido e fará sua vida um inferno a partir de hoje. No entanto, o protagonista usa apenas um míssil mágico, jogando-o para longe. O professor diz que David teve que voltar para casa para consertar o nariz quebrado. O protagonista diz que está entediado, mas não é como se ele esperasse muita coisa para o início das aulas. Devia haver um pouco de classe, já que esta é a prestigiada Academia Vestuou, e ele está de mãos atadas. Deveria haver uma luta de verdade para que ele pudesse se acostumar com a mana no corpo de Frei. Nesse momento, um cara chega chamando o protagonista de cara grisalho e pergunta se não foi ele que esmagou e humilhou David. Eles precisam ter uma conversa, já que souberam que ele é muito bom com magia. Ele pergunta se ele não sabe quem eles são. O cara se chama Alex Dreamid, um veterano que Frei deveria estar bajulando, já que pode acabar com ele sem suar. Ele pergunta o que Frei fez com David, um cara que ele considerava como um irmão mais novo. Frei ia pagar por tudo o que fez, já que quebrou as pernas e o nariz dele. No entanto, Frei pensa que esse cara está tentando ofender e pergunta para garantir que estão tentando o incomodar de propósito. Alex começa a se gabar de todas as formas, deixando o protagonista impaciente dizendo que ele está apenas se vangloriando enquanto ameaça um calouro na frente dos seus amigos. Alex apenas diz para ele não ter medo, e o protagonista se prepara. Quando Alex estava prestes a terminar de falar, Frei usa o míssil mágico, fazendo-o voar para longe junto com seus colegas. Os caras ficam irritados, dizendo que isso não era justo atacar o adversário enquanto ele está falando. Frei pede desculpas e diz que isso está sendo até engraçado ser incomodado por um bando de pirralhos. Todos partem para cima de Frei, mas ele usa seu míssil mágico em um de cada vez, derrotando todos. Ele pensa que isso é perda de tempo, já que nenhum deles valeu a pena essa surra, e se isso continuar, a fraqueza dele será espalhada para ele. No dia seguinte, Isabelle pergunta o que ele estava fazendo nos últimos dias e se ele anda deixando uma pilha de corpos por onde ele passa com esse míssil mágico. Estão até o chamando de míssil mortal. O protagonista fica envergonhado por receber esse nome, e irritado por não poder usar todos os seus feitiços mais fortes do que o míssil mágico. Isabelle começa a olhar Frei, deixando-a toda vermelha, e dizendo que ele era lindo. Mas ele só pergunta o que ela queria. Ela responde que seguiu os conselhos dele, usando todos os materiais para aumentar a eficiência do círculo mágico. E isso é uma nova descoberta. Ele responde que o sangue de um troll mestiço será mais eficiente. Ela pergunta se ele vai ensinar agora. Ele pensa quando foi que se tornou professor dela, mas ela é uma garota talentosa e, ensinando direito, ela deve chegar ao 7º grau ou talvez ao 8º. Ele pensa e decide que vai ensinar sobre o conflito desta vez. Vai sair da academia durante as férias para treinar,
e se ela for com ele, verá o conflito com seus próprios olhos. Mas quando ele estava dizendo que seria uma viagem difícil e poderia até morrer, ela responde que aceita e o acompanhará para treinar. Quando chegaram as férias, Isabelle apareceu com uma mochila enorme. O protagonista perguntou se ela achava que eles iam acampar. Ela ficou estressada e disse que as mulheres precisam de muitas coisas, e ele não entenderia. Ela perguntou qual seria o destino deles. Ele respondeu que estava pensando em ir nas montanhas Hispania. Ela disse que esse lugar é conhecido como o Paraíso dos Monstros. Ele perguntou se ela sabia como chegar até lá. Ela tirou um mapa de suas coisas e disse que levaria meio-dia para chegar lá se fossem de navio. Também falaram que o caminho na montanha é complicado e cheio de monstros perigosos. Ele ficou zoando com ela, perguntando se ela estava com medo. Ela apenas respondeu que não era para ele a subestimar e nunca achou que essa viagem fosse fácil. O protagonista perguntou o que era essa pedra de teleporte. Ela disse que era como o nome diz, um meio de locomoção para lugares com uma grande distância. Ele falou que não tinha esse tipo de coisa 4.000 anos atrás e pensou que, apesar da magia não ter progredido nem um pouco, a tecnologia havia avançado bastante, o que poderia ser o motivo da falta de habilidade dos alunos. Ela disse que era um pouco caro e que, com a distância entre Cou e Hispania, custaria mais ou menos 10 gold. O protagonista congelou e verificou quanto trouxe, e tudo o que tinha era um gold. Ele pensou no que fazer, já que Frei era um nobre falido. Mas ele se lembrou de que Isabelle também é uma nobre e deve ter muito dinheiro. Do nada, ele a chamou de Belichan e perguntou quanto dinheiro ela trouxe. Ela respondeu que não trouxe dinheiro, já que dinheiro torna as pessoas preguiçosas. Ele ficou irritado com isso e mandou ela ir para casa buscar dinheiro, mas ela se recusou, dizendo que ganhar dinheiro durante a viagem faz parte do treinamento. Ele ficou mais irritado e disse que ela era uma cara de pau depois de trazer uma mochila enorme. Eles foram direto para a capital. Chegando lá, eles ficaram impressionados com o grande navio. Ele perguntou se era de graça. Ela respondeu que era de graça para os alunos da academia. Ele ficou animado e esperou que tivesse muita carne. Ela disse que teria apenas comida de primeira. Mas quando ele estava babando pensando em carne, o cara disse que o navio estava cheio e o próximo embarque seria daqui a 4 dias. Frei desmaiou ao ouvir isso. O cara disse que, se eles não se importassem, poderiam ir no cortês. Frei disse que não era nada mal, mas ficou irritado quando olhou para o outro lado. O cara disse que esse navio levaria menos de 5 dias para chegar e que também era de graça para os alunos. Em outro lugar com outros caras, eles estavam conversando e planejando atacar o navio que pararia em Geotambu, que tinha um monte de pirralhos de famílias ricas. O nome do navio era Cortês. Com o protagonista, o capitão os deu boas-vindas. Isabelle disse que estariam aos seus cuidados. O protagonista pensou que, se não fosse por esse navio, eles teriam que esperar dias, e este parecia ser um ótimo navio. No entanto, ele perguntou por que havia poucos passageiros. O capitão respondeu que passaram pelas Ilhas Oscal, onde piratas aparecem várias vezes, mas não era para eles se preocuparem. Apesar de ter apenas 2 navios de guerra escoltando-os, cada um deles possuía um mago de 4º grau e eram magos de batalha da Torre Mágica. Não importa quantos piratas apareçam, eles não conseguirão pegá-los. No entanto, nesse momento, os piratas aparecem à frente deles, e os navios de guerra foram destruídos facilmente.